Você já parou pra pensar como um time que tem o segundo menor estádio da história a ter jogado numa Premier League e o menor estádio da temporada atual da Premier League, além de ser a quinta menor folha salarial da liga, tá brigando no topo da tabela e pelo título? Um clube que retornou para a Premier League na temporada de 2022 e 23 e chegou tomando um 9-0 do Liverpool logo na quarta rodada. Esse clube que foi ridicularizado por todo mundo e que parecia condenado ao rebaixamento, e hoje esse mesmo Bournemouth está sendo elogiado até pelo Pep Guardiola, que chegou a dizer que o futebol moderno é o futebol que o Bournemouth joga. Então como que o Bournemouth tá indo de ser esse time pequeno e até pouco tempo atrás irrelevante no futebol inglês pra tá brigando pelo título da Premier League? E o Bournemouth nasceu pequeno na cidade, pequeno no nome e até mesmo na ambição. Eles foram fundados em 1899 como Boscombe FC, que era um time de bairro ali do litoral sul da Inglaterra. Em 1923 eles mudaram oficialmente o nome, adotando o AFC Bournemouth, onde o AFC significa Association Football Club, como vários outros times da Inglaterra têm. Mas na real eu acho que isso foi uma tática inteligente deles, assim como o Atlético botou o H no nome, só para no começo da temporada o nome dele sempre ficar no topo da tabela. E o Bournemouth tem o apelido de os Cherries, que vem muito por conta do uniforme vermelho e preto, e também porque o estádio, o Dean Court, ou o Vitality Stadium, foi construído perto de uma plantação de cerejas. Então é um time com um nascimento pequeno, simples e tudo muito modesto. Mas esse simples logo precisou se transformar em sobrevivência. O Bournemouth viveu praticamente toda a sua história entre o limite do que você pode dizer ser o sonho e o desaparecimento. Em 1997, por exemplo, o clube precisou entrar em administração judicial depois de estar devendo mais de 4 milhões de libras e não ter dinheiro para pagar essa dívida. Apesar disso, eles ainda assim conseguiram sobreviver, mas sem nunca se livrar totalmente das suas dívidas, até que em 2008 eles foram atingidos por mais um golpe pesado. Na quarta divisão inglesa, eles sofreram uma penalização de 17 pontos por falta de pagamentos e dívidas contraídas, não cumprindo o fair play financeiro. E esse era um tipo de golpe para destruir o clube, para jogar eles para quinta divisão e voltar pro futebol amador. Mas foi nesse momento que o Bournemouth encontrou seu primeiro herói, Eddie Howe, que você pode conhecer hoje como técnico do Newcastle, mas antes disso ele foi um zagueiro profissional que atuou pelo Bournemouth nos anos 90 e o começo dos anos 2000, em mais de 200 partidas. É um ex-jogador da casa, um ídolo, sem muita experiência como técnico, mas que aceitou assumir o seu clube do coração ainda em dezembro de 2008. E ali o impossível aconteceu. O Howe manteve o Bournemouth vivo na quarta divisão, conquistando 46 pontos. E se não fosse a dedução de 17 pontos, eles teriam terminado a temporada só a 6 pontos dos playoffs. E detalhe, ele fez isso com 31 anos de idade, se tornando o técnico mais jovem da Inglaterra nas divisões profissionais. Então em 2009 e 10 o Howe continuou o bom resultado e o Bournemouth subiu como segundo colocado para a terceira divisão, e logo na primeira temporada na terceirona ele já levou o time para os playoffs, mas eles acabaram perdendo para o Huddersfield Town e em 2010-11 acabaram não tendo a mesma performance e caíram de posição na tabela, ficando em 11º lugar. Um dos grandes problemas, apesar dessa ascensão e do bom trabalho do Eddie Howe, é que o clube ainda não tinha dinheiro, eles não conseguiam investir para o time se tornar competitivo e bater com as ambições que o Eddie Howe tinha a capacidade de fazer esse clube sonhar. Eles simplesmente não tinham capacidade financeira de investir para dar esse próximo passo. E foi aí que em 2011 o Bournemouth ganhou um novo dono, Maxim Deman, um empresário russo kazakh que tinha muito dinheiro e também muitas superstições, como por exemplo o fato de que ele nunca ia nos jogos do Bournemouth porque ele dizia que se ele tivesse no estádio ia dar azar. Ninguém nunca soube direito o que ele fazia, mas um fato é que ele tinha o dinheiro e conseguia investir no clube. E com isso o Bournemouth voltou a sonhar grande e com a possibilidade de chegar nas primeiras divisões da Inglaterra. Eles começaram a crescer rápido demais. Em 2012 e 13 finalmente conquistaram acesso para a Championship, a segunda divisão inglesa, que pra mim é o campeonato mais brutal financeiramente do futebol. Porque esse é um campeonato que você já tem donos de clubes bilionários, clubes recebendo os pagamentos para quedas por terem sido rebaixados da Premier League, então você precisa investir valores absurdos para conseguir competir com eles, mesmo sem ter esse retorno financeiro por você estar falando de uma segunda divisão. E por conta disso, para tentar sobreviver e competir com esses clubes, na temporada 2013-14 o Bournemouth tomou uma decisão ousada, gastando 237% do faturamento do clube só em salários de jogadores, para tentar montar esse elenco competitivo. Eles gastaram muito mais do que estavam ganhando, muito mais do que podiam, mais do que qualquer outro.
e foi uma violação direta das regras de fair play financeiro da Inglaterra, e o clube acabou multado de novo, mas dessa vez em 7,6 milhões de libras. Só que essa aposta, por mais perigosa que tenha sido, se pagou no final. Porque enquanto outros clubes jogavam pelo seguro, o Bournemouth apostou todas as fichas no sonho e funcionou. Eles foram campeões da Championship e subiram para a Premier League pela primeira vez na história. Era a primeira vez do pequeno Bournemouth jogando a primeira divisão da Inglaterra de maneira geral. Isso dividiu muitas opiniões na época. Algumas pessoas falando que foi trapaça, outras falando que foi coragem, mas o fato é que o Bournemouth fez o impossível, eles compraram o sonho e pagaram a conta depois. Porque isso marcou um novo capítulo na história de como o futebol inglês funcionava. Ali não era só um time pequeno subindo de divisão, era uma nova ideia desafiando o sistema, um clube ilegalmente ambicioso, vamos dizer dessa forma, que mostrou que às vezes quebrar as regras é o único jeito de você mudar o jogo. Mas a estadia do clube na Premier League acabou não sendo tão marcante também. O clube só sobreviveu na primeira divisão por 5 temporadas. Por mais que o Maxan tivesse dinheiro, ele não tinha o dinheiro suficiente para a Premier League. E o melhor resultado do clube nessa estadia foi um 9º lugar na temporada de 2016-17 e também a única vez que eles terminaram na parte de cima da tabela, até que eventualmente foram rebaixados na temporada 19-20. E durante todo esse tempo é importante lembrar que eles foram comandados pelo Ed Howe, que ficou no clube por 9 anos seguidos nessa segunda passagem dele. Mas eventualmente com o rebaixamento e com o Newcastle procurando um técnico para essa nova empreitada bilionária deles, o Howe acabou saindo do Bournemouth e indo lá para o norte da Inglaterra. E o Bournemouth continuou preso num dilema, porque eles tinham muito dinheiro para a segunda divisão, para a Championship, ainda mais com os pagamentos para quedas que eles estavam recebendo agora, só que não tinham dinheiro suficiente para competir na primeira divisão. E esse não é um caso isolado do Bournemouth. Vários clubes viveram de serem golfinhos da Premier League por muito tempo, exatamente por sofrerem desse mal. Um dos casos mais famosos recentes é o do Norwich, que ficou por várias temporadas seguidas subindo e descendo da Premier League. No caso do Bournemouth, eles precisaram passar 2 temporadas na segunda divisão antes de retornar para a Premier. E logo no retorno, a história do Bournemouth mudou de vez no dia em que tudo pareceu acabar. Foi em agosto de 2022, quando o time foi atropelado pelo Liverpool, 9-0, que se igualou aos 9-0 do United sobre o Ipswich Town e o Southampton como a maior goleada da história da Premier League. Um placar que para qualquer outro clube seria só uma vergonha, mas para o Bournemouth isso foi exatamente o estopim da revolução. Depois dessa goleada, o técnico do clube na época, Scott Parker, foi sincero, talvez até demais. Ele disse que o clube não estava preparado para a Premier League. E poucos dias depois ele foi demitido. E o Bournemouth ficou sem técnico, sem confiança e com a moral lá no chão. Mas é curioso como o futebol funciona, porque foi exatamente no fundo do poço que eles encontraram a chave para dar essa virada. Primeiro, pensando em se manter na Premier League, Gary O'Neill assumiu como técnico interino. Ele reorganizou o elenco e conseguiu fazer o que se esperava do clube, que era manter ele na Premier League. Só que apesar de ter conseguido salvar o time, eles ainda não tinham um projeto. O clube se mantinha na primeira divisão, mas não sabia o que estava fazendo na prática. Só que enquanto tudo isso acontecia, nos bastidores do Bournemouth também estava acontecendo alguma coisa. Um empresário estava encontrando exatamente nesse desespero do Bournemouth uma oportunidade de investimento. O empresário americano Bill Foley, que é dono do time de hóquei Vegas Golden Knights, enxergou no Bournemouth um diamante bruto. Em vez de hesitar, ele foi lá e comprou o clube. E o que veio a seguir foi um choque de gestão digno de uma história de cinema. O Bill Foley, ele não chegou pra brincar, porque esse cara sim tinha dinheiro pra Premier League. E ele chegou com um objetivo claro que ele falou no dia que assumiu. Eu quero colocar o Bournemouth em competições europeias em até 5 anos. O Foley é o rosto, mas quem tá no controle de fato é a Black Knight Football Club, que é um consórcio que detém 44% das ações do clube, enquanto ele pessoalmente tem só 28%. E aí, entre outros investidores, estão famílias que investem em várias franquias de clubes nos Estados Unidos e até o ator Michael B. Jordan. Mas o verdadeiro trunfo, a ideia genial por trás do plano do Foley, era de criar um ecossistema conectado de clubes, inspirado em como outros times da própria Inglaterra estão fazendo, como é o caso do Chelsea, por exemplo. Hoje a Black Knight tem participações em vários clubes ao redor do mundo, como o Auckland FC da Nova Zelândia, o Rennes da França, o Hibernian da Escócia, e essa rede serve principalmente para garimpar os talentos. O Bournemouth então contrata esses jogadores jovens, desenvolve no seu ecossistema de clubes e vende eles muito mais caro quando estiverem prontos. Estratégia que segue ali na filosofia o que outros clubes vêm fazendo para bater com os grandes das suas ligas, como o Frankfurt na Alemanha ou o Brighton na Inglaterra, que inclusive conseguiu se classificar para a Europa
League há um tempo atrás, e que principalmente ajudou o Bournemouth a subir de patamar. Só que o Foley também sabia que só colocar dinheiro, só construir esse ecossistema não faria o time se desenvolver por si só. Ele ainda precisava de uma mente por trás desse projeto. E aí que entra o cérebro de toda essa operação e que pra mim é um dos principais motivos de todo esse sucesso do Bournemouth. Porque como o próprio Foley disse, dinheiro sem ideia é só desperdício. E o Bournemouth encontrou a ideia perfeita. E essa ideia era um técnico espanhol de 42 anos. Andoni Iraola, um ex-jogador do Athletic de Bilbao, discípulo da escola espanhola e com alma basca. Iraola não é um técnico comum, ele não acredita necessariamente na organização no sentido tradicional da palavra. O estilo dele é esse que vem ganhando força nos últimos anos, que é chamado de caos controlado, que é um futebol agressivo, meio sufocante e que busca vencer o jogo em cima de fazer o adversário se perder. Alguns técnicos como Marcelo Bielsa ou Vicente Del Bosque utilizavam muito desse sistema. Inclusive, eu já contei a história do Vicente Del Bosque e como ele foi demitido porque ele venceu tudo, Copa do Mundo, Champions League. Se você quiser saber um pouco mais dessa história, tá no card aparecendo aqui. E esse sistema, de certa forma, é simples de entender, mas difícil de se enfrentar ao mesmo tempo. O Bournemouth do Iraola pressiona em blocos, os pontas fecham por dentro e o meio-campista central, como o Tyler Adams ou o Ryan Christie, cercam o lateral adversário, forçando então o erro. Quando o adversário recua, o Bournemouth avança como uma onda tentando forçar os erros na saída de bola. A prioridade principal desse sistema não é necessariamente ter a bola e ter o controle da posse, mas roubar ela no ponto certo. Para vocês terem uma noção, o Anthony Semenyo, um dos atacantes do clube, é o jogador que mais recuperou bolas no terço final do campo na temporada atual da Premier League, empatado também com o Bruno Guimarães do Newcastle. Na temporada passada, o Bournemouth tinha uma das melhores defesas da Premier League também, com o Howson, o Kerkez e o Zabarni, que foram todos vendidos para o Real Madrid, Liverpool e PSG, respectivamente. E com isso, todo mundo acreditou que depois de fazer de novo a sua melhor temporada da história, quebrando o recorde de pontos do clube na primeira divisão e repetindo a sua melhor posição na tabela, um nono lugar, eles teriam o mesmo destino de anos atrás e seriam rebaixados. Mas o clube usou dinheiro para investir de forma inteligente. Reforçou a defesa com a chegada do Diakité do Lille por 35 milhões de euros, do Adrian Truffet do Rennes por 13 milhões de euros e do Milosavljevic do Estrela Vermelha por 15 milhões de euros. Além disso, eles também mantiveram algumas peças importantes do elenco do ano passado, como o Anthony Semenyo, que eu acabei de mencionar, que tem exatamente essa importância no ataque e na recuperação de bola, mas também mantém uma intensidade, uma velocidade no ataque, exatamente esse atacante que consegue explodir nos contra-ataques, além do principal nome ali, falando do ataque do clube, que veio na temporada passada, o brasileiro Evanilson, que virou símbolo dessa nova fase. Ele não é só um finalizador, é também o primeiro defensor desse sistema tático do Iraola. Ele pressiona, morde e corre o jogo todo, mas também, em média, participa de um gol a cada 150 minutos. E o elenco inteiro segue essa lógica, jovem, ambicioso e intenso. Na temporada passada mesmo, histórica do jeito que foi, quebrando o recorde de pontos da história do clube, eles tinham uma das médias mais baixas de idade de toda a Premier League e ainda assim jogavam como um time totalmente maduro. O clube se adaptou ao futebol moderno, se transformou nessa máquina de eficiência onde cada contratação é planejada milimetricamente, é analisada pelos dados para saber se eles precisam mesmo desse jogador. E a filosofia deles é simples, eles vão atrás de jovens ambiciosos que querem mostrar nível de futebol e que aceitam receber menos agora para tentar receber mais no futuro depois. E o resultado disso é o ciclo perfeito que o Bournemouth vem aprimorando temporada após temporada, de revelar, valorizar e vender. E esse dinheiro não fica parado, ele é reinvestido para melhorar cada vez mais o clube, não só em contratações, mas também em infraestrutura, com o clube construindo um novo centro de treinamento de 32 milhões de euros, com 16 campos e estrutura de ponta, e iniciou o projeto de expansão do Vitality Stadium, que vai sair dos 11 mil para 23 mil lugares até 2027. O estádio que não era 100% do clube até abril de 2025, quando eles oficialmente conseguiram recomprar, encerrando anos ali de dependência de investidores locais e garantindo o controle total da própria casa, fazendo com que esse Bournemouth tenha uma meta clara, ampliar a capacidade, aumentando também a receita de dia de jogo e de eventos e shows, a parte mais lucrativa dos estádios modernos. Hoje então o Bournemouth vive esse auge da sua era moderna. No momento eles estão na segunda colocação da Premier League, são 7 jogos de invencibilidade, vindo de 2 vitórias sólidas sobre o Fulham e o Nottingham Forest e marcando 2 gols ou mais em 5 dos últimos 6
jogos. Enquanto isso, o Bill Foley continua firme ali na meta que estabeleceu lá atrás, levar o Bournemouth para a Europa até 2027. Ele já vai estar com 83 anos quando chegar nessa meta, e do jeito que o projeto anda, é bem capaz dele conseguir fazer isso e ver o seu clube jogar uma competição europeia antes disso. Mas toda história de sucesso ainda tem o seu lado sombrio, e o Bournemouth ainda tem os seus próprios demônios para lutar. O clube ele depende fortemente das vendas milionárias para continuar sendo lucrativo. Se acontecer alguma coisa, se o mercado europeu retrair, ou se eles ficarem muito tempo sem conseguir revelar bons jogadores, isso vai afetar as finanças do clube. Os times que vivem nesses moldes, como o próprio Frankfurt, como o Brighton, que eu já mencionei aqui no canal algumas vezes, eles precisam estar sempre atualizados. Eles têm uma rede gigantesca de olheiros, de analistas de dados para conseguir manter esses clubes funcionando e operando no mais alto nível. E o Bournemouth não pode deixar a bola cair nem por um segundo, porque senão ele vai ser ultrapassado por algum outro clube que tá fazendo essa mesma estratégia e melhor do que eles. E o segundo ponto é exatamente o tamanho do estádio. Mesmo com a expansão planejada, o Vitality Stadium ainda é muito pequeno. Eles nunca vão conseguir competir em questão de receitas vindas do estádio comparados aos gigantes da Inglaterra, como Tottenham, Arsenal, Liverpool, Manchester United. Esse é um dos problemas de você estar falando de um clube de bairro. Ele chega a ser tão pequeno que não compete nem mesmo contra os rivais diretos nesse modelo de negócio. O Amex Stadium, por exemplo, o estádio do Brighton, tem capacidade para 31 mil pessoas. Então o Bournemouth pode estar jogando de igual para igual com esses clubes dentro de campo, mas fora dele ainda é o Davi enfrentando o Golias. Só que talvez seja exatamente isso que torna a história do Bournemouth tão especial, porque eles nunca precisaram ser gigantes para sonhar como um. Cada degrau que eles foram subindo foi exatamente nessa crença quase ingênua de que dá pra fazer diferente. Enquanto muitos clubes se acomodaram ali no conforto, no dinheiro fácil, o Bournemouth foi se alimentando do improvável, e é nesse improvável que eles se reinventam a cada temporada. O que começou como um time de bairro com um estádio encolhido, virou um símbolo do novo futebol. Um clube que já foi humilhado por um 9-0 e respondeu com um projeto que hoje inspira até os gigantes do futebol. O sonho europeu pode ainda não ter chegado, mas ele já é mais real do que nunca. E se um dia eles realmente entrarem em campo pela Champions, pela Europa League ou pela Conference que seja, essa vai ser a história de vitória de um clube que acreditou que a paixão, quando bem administrada, pode ainda vencer o dinheiro. Mas aí tá, como o Bournemouth tá se tornando um grande do futebol inglês? Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar aí nos comentários, se você concorda, discorda, o que você tem a dizer sobre tudo isso, eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer, então não esquece de escrever aí na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês, e uma outra forma de ajudar também é você clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, é uma forma totalmente opcional, você não tem obrigação nenhuma de fazer isso, mas que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos, todas essas histórias aqui que a gente traz no canal. No mais, eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.